Então vamos lá. Estamos estudando a carta de Tito, de Paulo a Tito. E aí, esse boletim o pastor Fernando fez, né? Eu pedi a ajuda dele e ele muito solícito. Ele gosta, né? Ele gosta de preparar a lição, ele tem essa habilidade, essa facilidade. E ele topou na hora, e aí ele começou a escrever. O capítulo 2 vai ser com ele, né? E muito joia, né? Muito joia, muito clara, muito simples de entender a lição. Então, ele separou para nós aí esse início do capítulo 2. Mas o que a gente tem visto até aqui, na carta de Tito, o que a gente tem visto? Vamos lá. Paulo enviou uma carta para Tito, joia. Tito estava onde? Em Creta. É uma cidade? É uma ilha. Uma ilha com uma cidade? Muitas cidades. E tinha crente ali? Nas variadas cidades de Creta, talvez todas elas. Joia. E aí qual era a situação da ilha? Primeiro da ilha, como que era a cultura local em Creta? Só para relembrar. Promíscuos, imorais, baixo padrão moral. Cretizo. O que é cretizo? Mentirosos. Então, cretizo, quando falava assim, rapaz, você está creteando. É porque você está vivendo como um bom cretense, um enganador, um mentiroso. É isso era a cultura local. Ok. Mas todo mundo lá tinha só uma religião, né? Só o cristianismo, o resto era ateu. Não, muitas religiões, muitos deuses, né? Inclusive, sincretismo, cretismo, também vem da ilha de Creta, por causa dessa mistura de religiões. Hoje a gente fala isso, né? Sincretismo, vem de Creta. Ok? Então, uma cultura muito ruim. E aí os crentes viviam ali, no meio dessa cultura. Já é uma situação bem difícil, né? Deixa eu fazer um paralelo. Nossa cultura brasileira é boa, no geral? Talvez não tão ruim quanto a de Creta, talvez pior, não sei. Talvez muito parecida em alguns aspectos. É isso aí. A igreja brasileira hoje, a igreja no Brasil, ela tem facilidade de lidar com as coisas da cultura ou dificuldade? A gente luta? Não, a igreja de Cristo. Não vou fazer diferenciação, não. A igreja. Segundo os padrões bíblicos. É difícil. Então, a gente tem, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático para ajudar vocês a pensar. Eu envio meu filho hoje para uma escola pública tranquilo de que eles vão receber bons padrões de moral. Verdadeiro? Não. Mas que bom que na faculdade não é assim, né? Obrigado, Lu. Gente, a gente está rindo para não chorar, né? Então, o padrão da nossa cultura também é baixo. Muito diferente do que a gente aprende nas Escrituras. E aí tem inversão de valores, os animais mais valiosos do que os seres humanos. Você pega mais tempo de cadeia se matar um bicho do que se matar uma pessoa. Então, bem difícil. Jóia. Então, assim como Tito tinha desafios lá em Creta, nós temos desafios na nossa cultura também. E na igreja, lá em Creta? Eles estavam bem, firmes, saudáveis, a igreja madura, crescendo. Não. Então, em uma cultura com baixa moral e uma igreja sendo assaltada, né, invadida por falsos mestres, propondo o quê? O contrário do liberalismo, da permissividade. Qual que é o contrário? Um legalismo. Isso aí. Quem que está mais longe? Marcinho. Vou fazer pergunta para Marcinho, que está sentado mais longe. Então, Marcinho, ele não estava aqui quando eu falei, vou usar de misericórdia. Senta mais para frente, fica à vontade. Falei que eu faço pergunta para quem senta mais longe.
pessoal vir para perto. Então, dois extremos e a igreja ali no meio, lutando, né? Sobrevivendo, sem uma boa liderança. E aí Paulo faz o quê? Não tem jeito, esquece isso, já era. Vamos tentar em outro lugar, porque aqui o evangelho não vai dar certo. É isso? Não. E aí cadê o pai do Guto? Tá aí não, né? Seu Luiz. Cadê? Tá ali, ó. Tá quietinho ali, ó. Tá orando, eu acho. E aí ele falou assim, Tarcísio, o que é mais fácil, né? Começar do zero ou restaurar uma igreja com dificuldades? O senhor lembra disso? O senhor lembra disso? E aí a gente conversou, né? Aqui nessa classe, né? Os olhos humanos, dá vontade de desistir, né? Não tem jeito, já era. Mas, aos olhos de Deus, nada é impossível, né? Aliás, nada é difícil para Deus. Então, vamos lá. O Evangelho é suficiente para salvar até o mais terrível pecador, para restaurar até igreja cretense e igreja de Corinto, né? O Evangelho é suficiente. Então, Paulo deixa Tito ali, para continuar o ministério de Paulo, né? Então, na carta, lá no início, de 1 a 4, a gente tem a introdução. Deixa sua Bíblia aberta em Tito. Paulo diz, quem é ele? Quem é ele? Eu sou servo de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, para levar os eleitos de Deus à fé e conhecimento da verdade, que conduz à piedade, a uma vida que agrada a Deus. Então, fé e conhecimento que se expressam na prática, na vida real. E aí ele vai dizer que essa fé e conhecimento são baseados na promessa de Deus, nas promessas do Deus que não mente. E aqui a gente já tem um contraste, né? Os cretenses mentirosos vivem pela mentira e está falando, nós vivemos pela verdade do Deus que não mente. Então tem diferença, a igreja não pode viver igual à cultura, né? E aí, Paulo diz que Tito tem uma fé igual a dele. Então, Tito compartilha dessa mesma fé, dessa mesma verdade que nós temos aqui, né? Compartilha da mesma fé e da mesma missão, levar os eleitos à fé e conhecimento da verdade que conduz a uma vida que agrada a Deus. Então, Tito está aí fazendo isso, continuando o meu ministério. E aí, Tito tem uma missão dupla. Qual que é? Vamos lá. Missão dupla. Duas coisas Tito tinha que fazer. Primeiro, restaurar ou constituir uma liderança, uma boa liderança. E aí a carta começa com essa parte, né? Olha, é necessário que os presbíteros sejam irrepreensíveis. Então, o padrão de liderança é estabelecido ali no início. Essa é a primeira parte da sua missão, Tito. Vai constituir líderes nas igrejas, porque você vai sair daí. No final da carta ele diz, né? Venha, depois da primavera, venha para Nicópolis, me encontre lá. Mas, Tito, eles serão seus parceiros e continuarão a missão aí. Joia. Qual era a segunda parte da missão de Tito? Está no verso 5. 1:5. Colocar em ordem, eu não entendi. Combater os falsos mestres faz parte do colocar em ordem. Faz parte, né? Constituir presbítero, já falamos, né? Constituir presbítero, uma boa liderança para combater os falsos mestres e pôr em ordem. E aí fica meio subentendido, mas a ideia de que é para ele consertar aquilo que estava acontecendo na igreja, né? E o que estava acontecendo? Já falamos. Por um lado, influência da cultura. Olha só, a igreja não pode viver assim, mas também a influência dos falsos mestres invadindo a igreja. A igreja também não pode viver pela mentira dos falsos mestres. Isso aí, Lu. O mundo de um lado e os falsos mestres do outro. Tito. Oi? E nós na contramão, o peixinho lá. E nós nadando contra a maré. E é isso aí.
Nadando contra a maré em rede, tentando... Lembrei de Procurando Nemo. Nadem para baixo. Ah, gente, desculpa. Eu gosto de filme infantil. Eu gosto de filme infantil. E é isso aí, né? É isso aí. E aí, então, a gente já passou pela parte dos líderes, padrão da liderança estabelecida. Depois, verso 10, capítulo 1, Tito. Pois, estabeleça bons líderes, pois há muitos insubordinados, gente que se coloca na posição de liderança, ensina mentira. E aí, falei isso no meu grupo, né? A partir de um coração ganancioso, por meio de mentiras, e o resultado, ruína de famílias. Você vê isso no versos 10 e 11, né? Então, esses falsos mestres, a partir de um coração ganancioso, por meio do uso de falsa doutrina, de mentiras, eles têm um ministério diabólico. E o resultado, ruína de famílias inteiras. Eles têm um discipulado do mal. Então, Tito, eles têm que ser calados. Não pode continuar falando o que eles estão falando. Eles não podem seguir livremente o seu ministério. Eles precisam ser calados. E aí o irmão Joel também comentou, né, que no verso 13, embora haja uma necessidade de confrontá-los com dureza, com firmeza, também há uma esperança. Olha aí no verso 13. Quem pode ler, por favor? Verso 13. Então ainda há uma esperança, pastor Paulo. Esses falsos mestres podem ser que eles acordem, né? Puxa, é verdade. Tito, é verdade. Que bom que você me falou isso, irmão. Eu vou parar de ensinar essas besteiras. Eu quero ensinar o que é certo. Então, ele vai ser sadio na fé, né? Então há uma esperança. Só que essa confrontação não se limita aos falsos mestres. Ela também vai se estender àqueles membros que estão dando ouvidos. Estão se deixando levar. E além de confrontar o erro, Tito também vai ter que pôr em ordem todas as coisas, ensinando o que é bom e correto. E aí a gente entra no capítulo 2, tá certo? Então, uma rápida recapitulação, não tão rápida assim. Então, o capítulo 2 começa, vou pedir para alguém ler. Um homem, leia, por favor, os versos 1 e 2, e na sequência, uma mulher, 3 a 5. Bem alto aí, por gentileza. 2, 1 e 2. Um homem, leia bem alto, e uma mulher, por favor, 3 a 5. Amém. Então, olha que legal, né? O texto começa, verso 1, ensine o que está de acordo com a sã doutrina, com o bom ensino, de acordo com o evangelho. E termina dizendo, depois, para que, verso 5, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o ministério de Tito e dos líderes constituídos visam o quê? Consertar o que estava errado. E o que estava errado? A igreja estava dando mau testemunho. Muitos, né? Não vou dizer todos, mas muitos estavam dando mau testemunho, porque deram ouvidos ao falso ensino, se deixaram levar, ou pela cultura. Então, Tito, põe em ordem, Tito, e começa, porque aí esse trecho começa no verso 1 e vai até o 15, é uma sessão inteira ali, até o 15. Mas aí esses versos 1 a 5, e isso é belo demais. Por onde começa o conserto? Versos 1 e 2. Homens mais velhos,
dentro de casa. Não, isso aí, Luciane. Começa na família. E aí eu estava pensando, né? Puxa, Deus começa a história bíblica, a história humana, depois da criação, capítulo 1, com uma família, constituindo uma família, estabelecendo um líder e uma auxiliadora, e ali tudo começa, né? Alguém já disse que a família é o núcleo mais básico da sociedade. Então, isso não é só uma questão religiosa, uma questão social também, né? Não é só teológica, né? Mas, Tito, então você vai começar dentro de casa. Se a ruína começou dentro de casa, arruinando famílias inteiras, então o conserto vai começar dentro de casa. E começa pelos homens. Isso é legal. Eu acho bonita essa ênfase na liderança da carta, né? ênfase na liderança e ênfase na liderança masculina do lar. Né? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o mau testemunho que as famílias cristãs estavam dando, levavam as pessoas a zombarem, a desprezarem o ensino de Deus, o nosso Salvador, a palavra. Né? Se isso aí é ser crente, isso é uma família crente, quero passar longe disso. Então, era um mau testemunho, né? na ilha. Né? Joia. Então, vamos lá. Não sei se você leu o seu boletim, né? Eu tento não seguir o boletim à risca, porque eu sei que você já leu, não quero repetir, mas a gente tentar compartilhar e acrescentar alguma coisa, né? Algumas percepções nossas. Então, vamos lá, abre aí seu boletim se você quiser. Tito deve ensinar o que está segundo a sã doutrina. E essa palavra sã, ela tem a ver com saúde, bem-estar. E eu me surpreendi, Jaque, que a palavra me lembra o nome de fralda. Huggies. Já ouviu esse nome? Higiene, né? Tem a ver com higiene, saúde, bem-estar. Então, a boa doutrina bíblica, além de ser a verdade, e nós temos que seguir a verdade, é uma verdade que traz benefício, bem-estar. Né? Então, a nossa casa vai bem. Obrigado. Assim? Era disso que vocês estavam rindo desde o início? Tá. Então, depois vocês me contam o que era, que eu quero rir também. Obrigado. Melhorou, né? Puxa vida. Então, tá bom. Porque assim é quem vive longe da doutrina sã. E assim é quem vive na doutrina sã. Entendeu? Traz benefício. Vamos lá. Então, ensino que está de acordo com a sã doutrina. Ela é correta, ela é a verdade, mas ela também traz benefício. E ela também traz benefício. Ok. E aí o alvo de ministério de Tito, né, o ponto 2 aí, é fazer de homens mais velhos exemplos morais e espirituais, conforme está no boletim. Né? E qual é a primeira palavra que aparece aí? Verso 2. Ensine os homens mais velhos a serem, um de cada vez, sóbrios, moderados, como? Equilibrados, sóbrios, moderados, equilibrados. O que mais? Dignos. A primeira? Não, qual é a primeira? Moderado também. Sóbrio aqui. O seu foi? Equilibrado. Autocontrole. Joia. É tudo isso. A primeira palavra aí tem a ver com pessoas que têm controle dos seus apetites. E aqui não é só comer pouco, né? Tem que comer equilibradamente. Não é só isso, mas dos seus apetites internos, né? Do coração. Então, é uma pessoa, vou extrapolar um pouquinho aqui a ideia, satisfeita no Senhor, né? Então, é uma pessoa equilibrada nos seus apetites. A NVT deve exercitar o autocontrole. Tem que ser capaz de se controlar. Não são, isso aqui me confronta bastante, não são pessoas, puxa, fugiu a palavra, instáveis. É uma pessoa constante, equilibrada, moderada, que exerce o autocontrole. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, né? Uma pessoa constante.
Ok? Beleza? Comentários até aqui? Então vamos lá. Isso. Quer falar aqui? As nossas emoções não são assim. Então é uma pessoa que não vive baseada nas emoções. É uma aplicação, né? Então, puxa, se ele está... Quem tem filho adolescente aqui vai sacar na hora, né? Se está triste, está deprimido. E se está feliz, está radiante. Não, cara, calma. Então, se está em um momento bom, alegre-se. Isso, ok, alegre-se. E se está passando dificuldade, chore. Tiago fala disso, né? Agora, não dá para ser inconstante e extremo, de um extremo ao outro, muito rápido. Isso não revela essa maturidade, né? De moderação, equilíbrio. Equilíbrio. Ok? Então, ensine os homens mais velhos, homens. Antes a gente estava falando das qualidades do líder e aplicando a homens. Aqui é direto para os homens, né? Então, o que se espera de um homem mais velho? De um homem adulto. Alguém poderia dizer assim, não, mais velho tipo pastor Valber, assim, ó. Cabelinho branco, pastor Valber, o senhor tem que ser moderado. Não, eu tenho que ser moderado. Marcinho, vou pegar no teu pé, você sentou atrás, cara. Então, nós temos que ser moderados. E quando você me vê em desequilíbrio, chama a minha atenção. Porque eu preciso ser moderado. Pastor Paulo, pastor Acre, Sidney. Entendeu? Todos os homens adultos, precisa crescer, né? Se o adolescente tem essa tendência, precisa ensinar o adolescente a lidar com as emoções dele, né? Ser moderado, para que ele cresça um homem maduro. Ok. E a próxima qualidade do homem, qual que é? Digno de respeito. E aqui, grave. Joia. Grave. A sua King James, essa aí é inspirada. É. Então, olha só, eu vou desenhar um homenzinho aqui. Então, a primeira qualidade é de um homem constante. Vou desenhar um chão liso aqui, firme, né? Ele é constante, né? A segunda tem a ver com o testemunho externo dele, que ele é digno, não está boa não, digno de respeito. Quais são as opções aí que você vê no texto? Além de digno de respeito, outra tradução aí possível. Respeitável. Sério. Sério. A sua era grave, né? Você falou? Grave. Tem variações? Tem bom testemunho. Grave, né? Aí tem que ir no dicionário. O pastor Fernando colocou uma palavra aqui. Austero. Ó, aponta para um comportamento solene e austero. Falei, rapaz, eu tenho que pesquisar essa. Aí agora apareceu outra, grave. Eu tenho que pesquisar depois. Mas a ideia é de que ele tem um comportamento que as pessoas olham para ele e levam a sério, né? Falam, puxa, esse cara é diferente. Ele não é, lembra, aquele cara inconstante. Ele tem um comportamento respeitável, digno de respeito. Esté. Sim. Extremamente sério. É isso aí. Obrigado. E aí o próprio pastor Fernando fala que não é um camarada que nunca ri, né, que nunca faz brincadeira, não é essa a ideia. Mas o tom dele natural, normal, ele é uma pessoa digna de respeito, respeitável. Ok? Então é isso que se espera de homens mais velhos. E internamente, então ele tem uma atitude constante, não é levado pelos sentimentos. Do lado de fora ele é digno de respeito. E por dentro, é a terceira qualidade aí que aparece. Prudente. Variações? Prudente, sensato, disciplinado,
sensato também. E eu voltei o microfone. Equilibrado. Ok. Oi? Todas apontando na mesma direção. Então, uma pessoa que mede, controla as suas palavras, seus gestos, suas ações, suas reações, sabedoria, viva com CNTLH, NVT, NVT, que viva com sabedoria. Aqui tem a ver mais com o aspecto interno. A palavra no grego é sofrona, e tem a ver com essa sensatez também, uma constância, né? Mas é uma questão mais interna. Então, só para destacar, né? O texto é bem abrangente. Ele tem uma vida estável, constante, não é levado pelos sentimentos. Do lado de fora, ele é digno de respeito, alguém respeitável. E, por dentro, ele exibe essa sensatez, esse equilíbrio interno. Ok? É isso que se espera dos homens adultos. Vou nem falar mais velho para não confundir. Ensine os homens adultos. Então, não são os jovens, os garotos. Lógico que vai ensinar também, né? Preparando eles. Mas é o que se espera de homens adultos, maturidade nesse sentido. Vai, fala aí. Segura certo. Me chama a atenção, né, que na escolha dos líderes é quase que um resumo aqui, né? Ele está ensinando. Primeiro escolha líderes que sejam assim. Agora ele fala, faça de todos os homens, basicamente isso que eu falei antes, né? Assim. Legal. Entenderam o que o Ricardo disse? Parece que as características dos homens, em geral, meio que emprestam das características dos líderes, né? Um alvo para todos, exatamente. Então, se um homem, hein, pastor Acre? Se os homens da nossa igreja buscarem as qualidades do líder, certamente terão as qualidades do homem maduro, né? Do homem mais velho. Isso aí. Não são padrões distintos, né? Fiquei lembrando, Ricardo, aquele jovem que fala assim, não, eu vou estudar só para tirar 7. Não, cara, estuda para tirar 10, porque você vai acertar o 7. Mas se você estuda para tirar o 7, capaz de ser reprovado, né? E aqui é a mesma coisa, né? Não, vou olhar para a qualidade dos homens maduros, que é mais fácil, tem menos itens, né? Não, camarada, está errado, né? Está errado. É divino, exatamente. Nosso padrão é o de Cristo. E é isso aí. Ok? Nossa régua, você falou? É bem alta. Uhum. Legal. 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 Isso aí. É isso aí. E, gente, mais um argumento assim, bom de pensar, né? Não são itens para nos reprovar. A ideia não é essa, né? Então eu falei aqui, puxa, esse ponto aqui me confronta. Ah, então eu estou reprovado, desiste, vai embora, você não presta. Não, cara. É pela graça. É lutar contra o pecado, é crescer, é ser transformado de glória em glória. Então a ideia aqui, como o pastor Acre bem falou, é um alvo para todos, né? Comum. Quer falar, pastor Valber? Estou sentindo que o senhor quer fazer um comentário. Fica à vontade. Beleza, mas como eu não sou levado pelos meus sentimentos, acertei. Não. Por exemplo, as revista Forbes, não sei se está certa a pronúncia, ela escolhe o homem mais rico do mundo. Nós, a grande maioria, não chegará a um limite, mas nem por isso vamos deixar de lutar por isso, de economizar, de guardar, de poupar, de querer crescer, né? Então, tem aqueles que têm o padrão lá em cima, mas algo desafiador para nós. E esse desafio
nos estimula, nos faz movimentar. Tira de nós a preguiça, tira de nós a questão da cegueira por não lutar. É uma desculpa para não lutar. Então, esses padrões são importantes para nos despertar, né? Nos empurrar para frente. Prossiga, 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 né? Prossiga. Obrigado. Obrigado, deu certo. Faz sentido, né, gente? Esse é o assunto da sequência, pastor Valber. É isso aí. Finalzinho aí do verso 2. Já lemos, né? Moderados, dignos de respeito e sensatos. E sadios. Aí aqui eu quero fazer outro desenho, ó. Sadios na fé. Vertical. Ah, podia ter feito aqui. Sadios na fé. No amor. Então, no meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a verdade, sadios na fé. Ok? Buscam um bom relacionamento com Deus, desfrutam da graça de Deus, respondendo em fé, em fidelidade. E aí tem tudo. Uma fé sólida, NVT. Você está fazendo propaganda da NVT para a gente? Legal. Então, uma fé sólida. E também, ó, sadios no amor ao próximo, é vertical, a fé é vertical, o amor é horizontal, sadio no amor. Então, enquanto eu estou buscando moderação, digno de respeito, né, respeitabilidade, essa sensatez, esse equilíbrio, eu estou pensando no meu próximo, em como eu posso servi-lo, não distraído com as minhas emoções, pensando em mim. Percebem? Uma fé sólida e sadios no amor. E a última característica é na perseverança. E aqui, ó, a ideia é que esse homem, enquanto está na rocha sólida aqui, né, para usar um termo bíblico, sólido, o seu coração sendo transformado, direcionado à imagem de Cristo, o seu testemunho externo, é perceptível o crescimento dele, ele também cresce em fé e amor e perseverança. Ele quer crescer. Então, quando ele falha, como ele não é levado pelas emoções, ele não chuta o balde. Ele se arrepende, busca ajuda, volta para as verdades bíblicas, deixa seus sentimentos serem moldados de acordo com a verdade bíblica e expressa-se em um bom testemunho visível diante dos outros. E aí ele cresce. Faz sentido? Fé, amor e perseverança. Ok? Comentários? Dúvidas? Tranquilo? Homens, é um alvo para nós, tá bom? É um alvo para nós e não é individual, não é sozinho. Gêmeos, estamos juntos. É para mim também. Então, uma boa coisa, né? Caminhe com alguém. Chama um irmão. Compartilhe com ele suas lutas. Orem juntos, leiam a Bíblia juntos, tomem um chimarrão, faz um churrasco. Então, entendeu? Para crescer junto, para caminhar junto, compartilhar os fardos, né, da vida cristã. Quer falar? Microfone? Ah, que bonitinho. Uhum. Sim. Que legal. Ela tem quantos anos? 7. Legal. Ué.
Que legal. Você falou? Está na luta igual a gente. Ué. Não, não é igual a gente como pai, não. É igual a gente como ser humano, né? Como cristão, né? É isso aí. É isso aí. Joia. Beleza, gente? Então vamos agora falar mal das mulheres. Não, não é isso, né? Agora a gente vai passar para o próximo tópico que Tito vai a carta, né? Ah, é? Ué. Então vamos lá. Então, arrumar a casa, Lu. Pôr em ordem o que ainda faltava. E aí só os homens estavam errando? Não, as mulheres também, né? Então, Tito, talvez tivessem mulheres boas crentes, né? Mas precisavam crescer. Então, assim, não entendam que essas advertências são só de correção, né? É também de estímulo. Porque no final, capítulo 1, verso 9, o líder é apegado à verdade, a mensagem fiel, para que sejam capazes de encorajar e confrontar, né? Então, serve para as duas coisas aqui, né? Então, esse texto aqui é um estímulo também. Então, minha esposa, uma excelente esposa, saiu. Poxa, eu ia fazer um elogio agora público para ela, mas tudo bem, tá válido, depois vocês contam. Ela não precisa desse texto. Não, ela precisa meditar, né? Para crescer. Para crescer. Então, começa lá, semelhantemente. Então, percebam, né? A palavra para os homens, semelhantemente para as mulheres. Então, as advertências agora, ou o encorajamento, para as mulheres também. Ensine as mulheres mais velhas, e, de novo, não é só quem tem cabelinho branco, para as mulheres adultas, para as casadas especialmente, né? A serem, qual é a primeira qualidade que aparece aí? Reverentes. Reverente na sua maneira de viver. Alguma variação? Sérias, reverentes. Estão todos iguais? Vivam de modo digno. A palavra tem a ver com consagração. A palavra aí, ensine as mulheres a viver de modo que tem a ver com as coisas de Deus. O sacerdócio, ok? Então, se você pensar assim, puxa, como assim as coisas de Deus, né? Era o padrão do sacerdote. Então, o cara que vive no templo e lida com as coisas sagradas, tá bom? Então, imagina o testemunho que esse cara tinha que dar. Ensine as mulheres a viverem de forma reverente, sacerdotal, entendeu? Consagrado. A palavra aí é muito séria. Séria. Tem uma variação, né? Séria. Então, ensine as mulheres que elas têm que viver de modo que revele temor a Deus. Esse é o padrão, né? E aí, dignas de respeito. Qual é a outra variação aí que tem? Dignas de respeito. Como convém a santas. Olha aí, relacionado, né? Então, de novo, parece o dos homens, né? Qual o padrão aqui, Firmeza, na rocha. E o das mulheres? Consagrado, que tem a ver com as coisas de Deus. E aí vai falar de um testemunho externo, dignas de respeito, na minha, né? Não, eu li a dos homens, desculpa. Eu li dos homens. A serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, depois ele vai falar dessa parte, né? Interna e externa. Mas a não serem caluniadoras, como que está na de vocês aí? A não serem caluniadoras, também. Sabe qual é a palavra que aparece aí? Se antes é de forma consagrada, que tem a ver com as coisas de Deus, essa é não diabólica. É bem pesado. Ensine as mulheres a viverem de forma não diabólica. Não caluniadoras. Não usando a sua boca para destruir, falar mal,
colocar dúvida, que é o que o diabo faz, né? Coloca dúvida na reputação do outro. Não sei não, mas eu acho que ele é assim. Então, não diabólica. O pastor Fernando coloca, né? Tem um irmão em Cristo disse que essa palavra, está no boletim, é bem apropriada, uma vez que a maledicência é diabólica em sua fonte e caráter. Nada é mais destrutivo para a vida da igreja e da família do que o pecado da língua. Por isso, as irmãs mais experientes não devem ficar falando mal de outras pessoas, nem pelas costas e nem ficar espalhando boatos. E aí ele vai citar Tiago 3, de 1 a 11, né? Um texto bom para meditar. Então, gente, se Tito está falando isso, se Paulo está falando isso para Tito, que era algo que acontecia em Creta, pergunta, eu não vou acusar ninguém, vou fazer uma pergunta. É uma tendência das mulheres na nossa sociedade? Mulheres, falem para mim, quando você vai no cabeleireiro, quando você vai na manicure, quando você vai no clube. Oi? Manicure crente não, isso aí. Amém! É isso que se espera. É isso que se espera. A manicure crente faz nutra e aconselha biblicamente enquanto faz. Olha aí, ó. Que legal, né? É isso aí. Então dá bons conselhos, né? É isso aí, Lu. Essa é a ideia, né? Ensine as mulheres a viverem de forma consagrada, não diabólica. Não diabólica. Tá certo, gente? Algum comentário a mais? Se for falar de alguém, fale bem, não fale mal. Algum comentário? Não? Próxima qualidade aí, ou característica, né? Não dadas a muito vinho. Essa aqui, bom passar rápido, né? Acho que o brasileiro já tá calejado de ouvir isso, né? Mas olha só, era uma tendência lá e pode ser uma tendência entre nós, né? A pegada a vinho, a bebida alcoólica, a drogas, a vícios em geral, ser dominada, essa é a ideia, né? Ela não é dominada por algo, mas ela se controla. Ela se controla. Sim. Não vendeu. Hábitos escravizadores. Isso. Sim. Sim. Porque é mais fácil, né? A gente não comete. Então eu falo mal de quem bebe, né? Está lá em pecado, ó. Mas eu me deixo levar por açúcar, chocolate, exercício físico. Nada contra quem faz exercício físico, moderadamente, por uma boa saúde, nada contra. Mas pode virar um vício, libera rede social, exatamente. É isso aí. Então não é dominada, né, por fama, por bom, enfim. Ok, gente? Então, por favor. Não dada a muito vinho. A muito. Não só isso. Não dada a muito vinho, ele está falando. Ok. Não beber vinho em excesso. Por quê? Não escravizar. Essa é a ideia do vício, né? Ela é dominada por algo. E por que Paulo está falando isso para Tito? Era uma tendência em Creta? Era. Mulheres beberronas, né? Falou isso para as mulheres. Então, o homem pode ser beberrão? Não, a gente já viu isso antes, nas qualidades do líder. Então, o homem não deve ser beberrão, né? E as mulheres? Também não. Então, não é específico para o líder, né? Isso também vale para todo crente. Ok? Então, consagradas, não diabólicas no seu falar, não apegadas, não dominadas, né, por muito vinho, aos vícios, mas, e aí como que está na Bíblia de vocês? Mas, mestras do bem, capazes de ensinar o que é bom, mestra nas coisas boas, é isso aí.
É isso aí. Então é um contraste, ó. Mas, então, mulheres, não viver de acordo com o temor do Senhor, viver falando mal dos outros e se entregar ao vinho, te desqualifica a ser um bom exemplo no bem, né? Então te faz um bom exemplo do mal. Você é uma boa discipuladora para o que é errado. Pesado, né? Pesado. Mas é o que está falando o texto. Mas mestras do bem, capazes de ensinar o que é bom, o que é bom, o que é proveitoso, o que leva ao bem dos outros, né? E aí, Tito tem um alvo, né, para essas mulheres mais velhas. Então, se Tito estabeleceu líderes, constituiu líderes que o ajudariam na tarefa de restaurar as igrejas, arrumar a casa, o que as mulheres fariam? Senta na igreja e fica quieta, porque mulher não deve falar, né? Não, vocês têm uma missão importantíssima. Verso 4, quem pode ler de novo aí, por favor? Joia. Então, olha só, tem um alvo. Por que que a mulher tem que viver assim? Porque vocês têm uma missão no reino. Então, não é para eu discipular uma moça, né, recém-casada. É claro que se eu tivesse uma filha, né, eu vou ter que orientar e tudo mais. Mas, puxa, como seria bom, e é bíblico, se uma mulher mais velha chamasse a minha filha e falasse, quero caminhar com ela. Lógico que minha esposa também tem essa função. Mas discipular moças, discipular as jovens. Essa é a missão de vocês, mulheres. Vocês têm essa responsabilidade e privilégio. Então, considerem essas palavras, né? Por favor. Isso. Isso. É isso aí. Isso. 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 Legal. Legal. Entenderam? Todo mundo ouviu? Ouviu, Levi? Levi está participando com a gente hoje. Legal. Então, olha só. Mulheres e homens também, né? 2 Timóteo 2,2. Abre aí, por favor. Volta um pouquinho. 2 Timóteo 2,2. Isso não está... Vou aproveitar a palavra do pastor Acre, né? Eu queria que um homem lesse aí para a gente, bem forte. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Ok? As palavras que me ouviu, confiem a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar outros. Então tem uma cascata, né? Então não é só os seus filhos, né? Não é só os seus filhos. Viva para a glória de Deus, de forma sensata, um bom testemunho, crescendo na fé e no amor, com perseverança, e busque outros homens para ensiná-los também, né? Extrapolei aí, tá? Mas acho que é válido. Verso 5, para a gente encerrar. Aliás, no 4 ainda, né? Ensine as mais jovens a... O que elas têm que fazer? A serem sensatas e amarem os seus maridos e filhos. Então, o foco na família aqui, né? Embora a aplicação diga, isso extrapola a minha família, o discipulado com outras moças, falando para as mulheres, eu vou ensinar elas a viverem bem com as suas famílias. E aí um dia elas vão fazer a mesma coisa. Elas vão chamar, quando elas amadurecerem, elas vão serem capazes de ensinar outras também, né?
Então também tem uma cascata feminina aí. A viverem bem na sua casa, amando os seus maridos e os seus filhos. Tá certo? Talvez uma tendência lá em Creta, na nossa sociedade não tem isso, certamente não tem, mulheres que desprezam a família, que não querem se casar, ou quando se casam não querem ter filhos, quer fazer a carreira própria, eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro. Isso acontecia só lá em Creta, na nossa sociedade não, né? Então, olha só, mulheres, não é uma proibição de trabalhar fora, está no boletim, concordo com o pastor Fernando, mas vocês têm uma função única como mulher, de amar o seu marido e amar os seus filhos. Isso. Excelente. Excelente. Entenderam aqui o argumento? Então, até querem ter filhos, mas para realizar os seus próprios desejos e realizações. Ou não se importam, não priorizam a educação dos seus filhos, delegam a terceiros. É isso aí. Então, de quem é a função de ensinar jovens a amar os maridos e filhos? Das mulheres mais velhas. A minha esposa levantou uma questão aqui agora, que ela estava vendo uma matéria que um casal, a esposa engravidou, eles pegaram a criança e doaram, porque eles querem focar no emprego, na carreira. E o filho é um obstáculo. Doaram o filho, doaram a criança. O filho é o obstáculo. Bom, gente, o nosso tempo já foi. Eu não quero atrapalhar o café de vocês. Então, a gente vai ler o verso 5. Eu vou abrir para pergunta e a gente encerra, tá bom? Amar os maridos e filhos a serem prudentes e puras. E aqui, mais uma vez, né? Prudentes internamente, sensatas, equilibradas e puras. Um testemunho externo, né? De pureza, de santidade. E a estarem ocupadas em casa. Então, leia em casa, né, 1 Timóteo 5, 11 a 13, está no boletim. Mas ocupadas em casa e não desocupadas de casa em casa. Ok? A serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Ok? Então, gente, se nós queremos colaborar na missão de Deus, de proclamar o Evangelho no mundo, como nós homens e como vocês mulheres devem viver dessa forma aqui. Se você quer colaborar com o bom ensino de Deus, um bom testemunho da palavra de Deus no mundo, e é o que queremos, né? Por isso que a gente está aqui. Busque viver dessa forma, né? Para a glória de Deus.